Olá, vamos ver as histórias do segundo livro das Crônicas dos Reis. Mas antes, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. E quero pedir para você que está aí assistindo o nosso vídeo, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se você gostar, se inscreve também, dê um like, compartilhe nossos vídeos para que crianças e adolescentes possam aprender desse livro maravilhoso que tem poder para transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Vimos na última história que Davi havia morrido e Salomão, seu filho, agora era o novo rei. E Deus tinha dado uma tarefa grandiosa para Salomão. Vocês lembram qual era? Isso mesmo. Se você lembrou e falou que era a construção do templo, você acertou. Salomão tinha que construir a casa do Senhor, que seu pai Davi tanto desejava. Salomão, ele era um bom rei e ele buscava o Senhor. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor lá em Gibeão. Ele também pediu para Deus sabedoria, porque ele queria guiar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. E agora, para ele construir o templo, ele pede ajuda para um rei, o rei de Tiro, que se chama Irão. E o rei Irão, ele ia mandar para Salomão as madeiras de cedro do Líbano. Ia mandar muitas madeiras para construir o templo. E ele mandou também para Salomão os seus melhores empregados, aqueles que sabiam fazer todo tipo de obra, trabalhar com pedra preciosa, com ouro, com prata, trabalhar com madeira, e trabalhar também com pedras, né? O rei Irão mandou tudo para Salomão. A Bíblia diz que Deus deu para Salomão a sabedoria que ele pediu e deu também muitas riquezas e honra. Finalmente, o templo ficou pronto. Era uma obra magnífica. Ele era todo feito de madeira. Por dentro ele era todo revestido de ouro. Tinha lugares que era feito de ouro puro, como por exemplo o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, como também era chamado, onde ficava aquelas coisas consagradas ao Senhor. E Davi mandou colocar lá na casa dos tesouros, toda a prata, o ouro, as pedras preciosas que Davi, seu pai, tinha dado para Salomão. Então Salomão mandou colocar todos aqueles tesouros que seu pai Davi deixou para Deus lá na casa do Senhor. E eles colocaram lá dentro da casa do Senhor. Salomão também mandou que colocassem utensílios, objetos da casa do Senhor, todos tinham que ser de ouro e de prata. E assim também, esses objetos foram colocados lá na casa do Senhor. E Salomão mandou buscar a Arca da Aliança para colocar lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, lá na casa do Senhor. A Arca da Aliança estava naquela tenda que Davi havia feito para ela. E agora tinha um lugar especial para ela ficar. Salomão estava muito feliz. E agora ele chama o povo porque ele quer fazer uma festa para dedicar o templo ao Senhor. Salomão, ele chama todo o povo. Salomão fala com eles e Salomão também ora ao Senhor. E ele pede para que Deus aceite, né, essa casa que eles construíram. E Salomão ainda ele pede para o Senhor que o Senhor possa aceitar a oração do povo, quando o povo estivesse ali no templo, falando com Deus, que Deus pudesse ouvir a oração ali naquela casa que eles estavam dedicando ao Senhor, e que Deus pudesse perdoar o povo, se o povo fosse orar, pedindo perdão pelos pecados. E Salomão começou a orar, pedindo para Deus em favor do povo. E a Bíblia diz que quando Salomão, né, tinha orado ao povo, a Bíblia diz que
a glória do Senhor encheu o templo. Veio em forma de nuvem, uma nuvem veio e encheu todo o templo. E o povo viu e eles entenderam que Deus havia aceitado aquela casa, né? Deus havia se agradado, né, daquilo que Salomão e o povo tinham feito para ele. Segunda Crônica 7,14, vou ler o versículo como Deus falou para Salomão e para o povo. Ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus estava dizendo assim para Salomão e para o povo: olha, vocês que chamam pelo meu nome, vocês que clamam a mim, se vocês se humilharem, se arrependerem dos seus pecados, eu vou perdoar vocês, eu vou estar com vocês, mas vocês têm que se arrepender e não fazer mais isso, é o que esse versículo ele está dizendo, né? Então, Deus mostrou ali que ele ia estar sempre naquele lugar, perdoando o povo, cuidando, protegendo o povo. Deus iria estar com eles. Mas Deus também disse assim: olha, mas se vocês me deixarem e forem atrás de outros deuses, eu também não estarei com vocês. E Deus disse: olha, e até essa casa que vocês estão fazendo para mim, ela será destruída. E quando as pessoas de outras nações passarem e ver essa casa destruída e ver que vocês não estão mais aqui nessa terra, porque Deus disse que ia tirar aquela terra que ele deu para eles. Lembra que Deus prometeu que dava a terra de Canaã e eles moravam lá naquela terra maravilhosa? Então Deus falou: eu vou tirar essa terra também de vocês. E quando o povo de outras nações perguntar por que Deus fez isso, vai ter as pessoas que vão dizer: olha, é porque o povo de Deus deixaram o Senhor e serviram a outros deuses. Então Deus falou para eles: cuidado, eu vou estar sempre com vocês, eu amo vocês, né? Se vocês pecarem, não tem problema, é só vocês se arrependerem que eu vou perdoar vocês. Mas se vocês pecarem, não se arrependerem, me deixarem de lado, não quiser os meus conselhos, eu também não vou estar mais junto de vocês. O povo, Salomão, ofereceram sacrifício ao Senhor, eles se alegraram diante do Senhor, fizeram uma festa de 7 dias, todos estavam felizes. E a Bíblia diz que Salomão, ele se engrandeceu bastante. Salomão recebia muitas riquezas, muito ouro, prata, muitas coisas preciosas, animais preciosos, porque ele era tão sábio que a sabedoria dele era conhecida no mundo todo. Vinha reis de tudo quanto é lugar. Veio uma rainha lá de um país, a rainha de Sabá, veio ouvir a sabedoria de Salomão e muitos reis vinham ouvir porque sabiam que a sabedoria dele era Deus que tinha dado. E eles traziam várias riquezas, vários presentes para Salomão. E Salomão se engrandeceu. Não houve rei no mundo mais sábio como o rei Salomão. E ele reinou durante 40 anos. E depois, quando ele morreu, seu filho Roboão se tornou rei em seu lugar. Nós vemos aqui que Deus, ele ajudou Salomão a fazer uma grande obra. Deus, ele te ajuda também a fazer uma grande obra, a fazer aquilo que ele pede para você. Salomão ia construir o templo e Deus esteve com ele e o ajudou. Se Deus pede para você que você deve obedecer aos seus pais, que você não deve mentir, que você deve fazer as coisas que agradam ao Senhor, se você decidir no teu coração obedecer a Deus, Deus, ele te ajuda a fazer o que ele pede. A Bíblia diz que todos nós pecamos. O povo de Israel pecou contra o Senhor. Quando Deus falou que se eles deixassem o Senhor os deixaria, Deus sabia que eles
iriam pecar contra o Senhor, mas Deus estava disposto a perdoá-los se eles se arrependessem. Deus, Ele nos ama muito, e Ele está disposto a me perdoar e a perdoar você. Mas você tem que entender que você é pecador. E pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Mentira, desobedecer aos pais, bater no irmão, ter raiva no coração, ter ciúme, ter inveja, falar palavrão, né? Essas coisas que a gente entende que é errado e mesmo assim a gente continua fazendo. Isso daí é pecado, isso desagrada a Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos somos pecadores. Não há ninguém que não peque. Eclesiastes 7:20, a Bíblia diz assim, que não há um homem justo sequer, que faça o bem e que não peque. Não há ninguém que não cometa pecado. Eu e você somos pecadores. Mas Deus, Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para morrer numa cruz, derramar o sangue dele precioso. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão para os nossos pecados. Jesus morreu numa cruz, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, por isso Ele pode perdoar o meu e o seu pecado. A Bíblia diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus que morreu por mim e por você, Ele está vivo, Ele venceu a morte. Por isso, Ele pode perdoar o meu e o seu pecado também. Se você crê nisso de todo o coração, que tu é pecador, faz coisas que desagradam a Deus, e você se arrepende e quer que Jesus te perdoe e seja o teu Salvador, fale com Ele, ore, diga para Ele que tu entende que você é pecador e quer que Ele seja o teu Salvador. Conte para Ele todas as coisas erradas que tu tem feito e Ele vai perdoar você. E a Bíblia diz que Ele vem habitar na forma do Espírito Santo em nós. Você crê nisso? A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Você crê? Se você crê, você pode ser salvo. Fale com Ele em oração e diga para Ele que você quer recebê-lo como Salvador. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você deve crescer. Crescer lendo a palavra de Deus e obedecendo. Sim, orando também, falando com Ele, buscando uma igreja onde você possa aprender a palavra de Deus. Que você pode pedir ajuda a Deus para Ele te ajudar a fazer o que Ele pede, para te ajudar a ser um filho obediente, amar os teus pais, agir corretamente, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Abençoe sua família. Lembre-se que tu é precioso para o Senhor. Ele te ama muito, muito, muito. Beijo. Fiquem todos com Jesus. Que Ele os abençoe. Amém.